Por que confiar em Deus é o melhor caminho? Em um mundo onde somos cercados por decisões todos os dias, grandes e pequenas, é natural buscarmos segurança em algo. Alguns confiam na lógica, outros no dinheiro, na força, nas próprias experiências ou até nas promessas das pessoas ao redor. Afinal, confiar é algo que exige entrega. E entregar algo tão valioso como o próprio caminho a alguém invisível aos olhos parece arriscado, não é? Mas o ser humano, desde o princípio, sempre precisou confiar em alguma coisa. E a grande pergunta é: em quem temos depositado nossa confiança? Em que baseamos nossas escolhas? Em nossas limitações? Em nossas previsões? Ou no Deus que vê o que nós não vemos? A Bíblia, desde as primeiras páginas até a última promessa, nos convida a confiar. Não apenas a acreditar que Deus existe, mas a descansar nele, a andar por fé, a depender, mesmo quando não entendemos, a seguir, mesmo quando não enxergamos o fim da estrada. Mas confiar em Deus não é um conceito vago, é um ato concreto. É quando, mesmo em meio ao caos, escolhemos acreditar que Ele está conduzindo tudo, que mesmo no silêncio Ele continua presente, que mesmo quando não sentimos, Ele continua fiel. Pode ser que neste exato momento você esteja passando por decisões difíceis. Pode ser que você esteja cercado por incertezas, inseguranças e perguntas sem resposta. E talvez tudo dentro de você queira correr para aquilo que parece mais lógico ou mais rápido. Mas e se o melhor caminho não for o mais curto, e sim o mais seguro? E se a paz que você busca não estiver em controlar tudo, mas em confiar em Deus em tudo? A palavra nos mostra, vez após vez, que aqueles que confiam em Deus não são poupados dos desafios, mas são sustentados neles. Eles caem, mas não ficam prostrados. Caminham no deserto, mas não andam sozinhos. Esperam por respostas, mas não perdem a fé. Porque confiar em Deus é mais do que esperar o melhor. É saber que mesmo que tudo mude, Ele não muda. Talvez, ao olhar para a sua vida hoje, você sinta que está em uma encruzilhada. E a pergunta que ecoa no seu coração seja: qual caminho seguir? Hoje, quero te convidar a refletir com calma e profundidade. Porque confiar em Deus é o melhor caminho. Não apenas um bom caminho, não apenas uma opção entre outras, mas o melhor. Vamos juntos nessa jornada de entendimento e fé, porque quando entendemos o valor da confiança, aprendemos a caminhar em paz, mesmo sem saber exatamente onde os nossos pés vão pisar. O segredo está em quem guia, e não apenas no caminho em si. Confiar em Deus nunca foi sobre ter todas as respostas. Sempre foi sobre saber em quem está a direção. Desde os tempos antigos, a palavra nos mostra que o Senhor age em favor dos que nele esperam, e que há um tipo de vitória que não nasce da pressa, mas da perseverança em confiar mesmo quando tudo diz o contrário. Um dos primeiros exemplos vem com Noé. Deus lhe deu uma ordem que parecia absurda aos olhos humanos: construir uma arca em um tempo em que ninguém havia sequer visto chuva. Não fazia sentido, não havia lógica. E durante anos ele trabalhou naquilo que Deus havia mandado, mesmo sendo ridicularizado, mesmo sem ver sinais. A confiança de Noé não estava no clima, nem nas previsões, mas na palavra que havia recebido. E essa confiança salvou a sua vida e a de sua família. Não foi o barco que salvou Noé, foi a confiança que o fez construir o barco. Outro exemplo poderoso é Daniel, um homem fiel, que escolheu honrar a Deus mesmo em uma terra estrangeira, em meio a um império pagão. Quando foi proibido de orar, não cedeu ao medo. Continuou dobrando os joelhos, porque sua confiança estava além dos decretos humanos. Ele foi lançado na cova dos leões por causa disso, mas nem ali o Senhor o deixou. A confiança de Daniel o levou a um lugar de perigo, mas também o conduziu a um milagre.
E a história de Ruth nos mostra que confiar em Deus é escolher um caminho novo, mesmo quando tudo parece perdido. Ela ficou viúva, sem recursos, sem um futuro visível, mas decidiu seguir sua sogra e confiar no Deus que ela adorava. "O teu Deus será o meu Deus", disse. Não havia nenhuma garantia, nenhuma promessa visível, mas havia fé. E aquela fé abriu caminho para uma nova vida, um novo propósito e uma linhagem que seria eternamente lembrada. Perceba algo: em todas essas histórias, a confiança em Deus não livrou ninguém das dificuldades. Noé enfrentou anos de escárnio. Daniel foi parar na cova. Ruth passou fome em terra estrangeira. Mas todos foram sustentados, todos foram guiados. E todos provaram que confiar em Deus nunca é em vão. A confiança verdadeira começa quando não há mais controle, quando tudo o que temos é a fé de que Deus sabe o que está fazendo, quando as circunstâncias dizem desista, mas o coração responde: esperei com paciência no Senhor. Talvez você já tenha confiado em pessoas e se decepcionou. Talvez já tenha confiado em si mesmo e quebrou a cara. Talvez até já tenha tentado fazer tudo sozinho e não deu certo. Mas a confiança em Deus é diferente. Ela não depende da força do nosso braço, nem da estabilidade do mundo. Ela está firmada no caráter dele. Um Deus que não mente, que não falha, que não abandona. Veja Jeremias, por exemplo. Ainda jovem, foi chamado por Deus para ser profeta em tempos difíceis. Ele temeu, sentiu-se despreparado, mas decidiu confiar. Enfrentou oposição, rejeição, solidão. Ainda assim, não abandonou sua missão. Deus o sustentou. Deus o fortaleceu. Porque quem confia, mesmo chorando, permanece firme. Porque não anda pela vista, anda pela fé. Abraão também foi chamado a confiar em promessas que contrariavam a lógica humana. Não estamos falando aqui do sacrifício de Isaque, mas da promessa inicial, que ele teria um filho, mesmo com a idade avançada, mesmo com sua esposa estéril. Abraão escolheu crer contra toda esperança, e a Bíblia diz que sua fé lhe foi creditada como justiça. Ele não era perfeito. Ele teve momentos de dúvida, mas escolheu confiar. E é essa escolha, diária, constante, mesmo em meio às dúvidas, que nos conduz pelo melhor caminho. Confiar em Deus não é viver sem medo, é continuar caminhando mesmo com o medo. É decidir que, mesmo quando as portas se fecham, mesmo quando a resposta não vem, mesmo quando as orações parecem ecoar no silêncio, Ele ainda é digno da nossa confiança, porque Deus vê além, Ele conhece o caminho todo. Enquanto nós enxergamos só o próximo passo, Ele já preparou o destino. É por isso que a confiança nele é o melhor caminho. Não por ser o mais fácil, não por ser o mais rápido, mas por ser o mais seguro. O único que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de um Deus imutável. A vida vai trazer ventos contrários. Haverá dias de incerteza. Mas quem confia em Deus não é como um barco à deriva. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que mesmo no tempo da seca, continua dando fruto. E se hoje o seu coração está cansado, se a alma está agitada, se o caminho à frente parece nebuloso, talvez seja o momento de parar de tentar entender tudo e simplesmente confiar. Porque confiar em Deus é escolher descansar, mesmo quando tudo ao redor grita por desespero. É como o salmista escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Note, entrega, confia e só depois ele fará. Confiar é o meio do caminho entre a entrega e o agir de Deus. E esse meio é o lugar onde a fé se fortalece. Até aqui, vimos que confiar em Deus é essencial. Vimos exemplos de pessoas que fizeram isso, mesmo sem entender tudo. Mas agora é o momento de irmos mais fundo, porque na prática, confiar em Deus é muito mais do que uma decisão bonita. É uma luta diária, é um conflito interno entre o controle que queremos manter e a entrega que Deus nos pede.
E aqui está a grande virada. A confiança em Deus só se revela verdadeira quando é testada pela incerteza. É fácil confiar quando tudo vai bem. Quando os planos estão fluindo, as portas estão se abrindo, as contas estão pagas e a saúde está em dia. Mas e quando Deus silencia? E quando a direção parece obscura? E quando oramos, esperamos, choramos e nada muda? É nesse lugar que a verdadeira confiança nasce, não da certeza das circunstâncias, mas da firmeza no caráter de Deus. A grande verdade é que muitas vezes o motivo pelo qual não confiamos plenamente em Deus é porque, no fundo, queremos entender. Queremos lógica, explicações, controle. Queremos que Deus nos mostre o mapa antes de darmos o primeiro passo. Mas confiar nele é muitas vezes andar sem mapa, apenas com a certeza de que ele está no caminho. E aqui entra uma das maiores lições que podemos aprender. Deus não trabalha para nos agradar. Ele trabalha para nos aperfeiçoar. Isso significa que muitas vezes Ele nos levará por caminhos que não fazem sentido. Ele permitirá situações que vão nos quebrar por dentro. Não porque Ele quer nos ferir, mas porque Ele quer nos formar. A confiança em Deus não cresce nos jardins da facilidade. Ela cresce nos desertos da dependência. Vamos lembrar de um exemplo impactante: Abacuque, um profeta que olhou ao redor e só viu injustiça, violência, caos. Ele orou, questionou, esperou. E em meio às dúvidas, ele fez uma das declarações mais poderosas de confiança da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do curral e não haja gado nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Isso não é fé comum. Isso é confiança em estado puro. Confiança que não depende de circunstância. Confiança que diz: mesmo se tudo der errado, ainda assim eu confio. E aqui está a revelação que muda tudo. O caminho mais difícil, quando trilhado com Deus, ainda é o melhor caminho. Porque é o caminho onde somos moldados. É o caminho onde nos tornamos íntimos dele. É o caminho onde aprendemos a depender não de resultados, mas da presença. Muitas pessoas vivem esperando a próxima bênção, o próximo milagre, a próxima resposta. Mas a confiança genuína muda o foco. Ela não pergunta mais quando Deus vai agir. Ela começa a perguntar: o que Deus quer me ensinar agora? Confiar em Deus é parar de tratar o céu como um balcão de atendimento e começar a tratar Deus como Pai. Um Pai que sabe o que é melhor, que corrige, que guia, que aperfeiçoa, mesmo quando a gente não entende. E se for justamente no momento em que parece que tudo desmoronou, que Deus está construindo a sua fé, e se a demora que você vê como abandono for na verdade proteção, e se a porta que não abriu for a misericórdia de Deus te livrando de algo que você não percebeu, a confiança muda tudo. Ela transforma a forma como oramos, transforma a maneira como esperamos, transforma o peso daquilo que ainda não chegou. Confiar em Deus é parar de correr para soluções humanas e começar a descansar em promessas eternas. É parar de olhar para os ventos e começar a firmar os olhos naquele que até o vento obedece. Muitas vezes pedimos a Deus que nos tire da tempestade, mas Ele quer que aprendamos a confiar mesmo com a tempestade ao redor. Foi assim com os discípulos no barco. A tempestade veio, o medo os dominou e eles questionaram: Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça? Mas Jesus estava no barco o tempo todo. Dormindo, sim. Silencioso, sim. Mas presente. E então ele se levantou, repreendeu o vento, acalmou o mar e disse: por que vocês são tão tímidos? Ainda não têm fé? A pergunta dele ecoa até hoje. Por que somos tão rápidos em duvidar, tão lentos em confiar? A resposta muitas vezes está no nosso desejo de controle.
Mas confiar em Deus exige soltar as rédeas. Exige dizer: Senhor, mesmo sem ver, eu sigo. Mesmo sem entender, eu espero. Mesmo sem sentir, eu continuo crendo. Essa confiança não nasce de um dia para o outro. Ela se constrói. Ela se alimenta da palavra. Ela se fortalece na oração. Ela cresce a cada vez que, mesmo com medo, decidimos descansar. E quando essa confiança se firma, algo extraordinário acontece. Não importa mais o que virá, importa quem está conosco. E quando Deus está conosco, até o vale da sombra da morte se torna passagem, não morada. O ponto de virada está aqui, diante de nós. A vida mais segura não é a mais fácil. A vida mais segura é a que é guiada por Deus. E essa vida só é possível quando confiamos de verdade. Confiar em Deus não é apenas um conceito bonito para ser falado em dias de paz. É uma decisão prática, feita em dias bons e ruins. É algo que se aprende, que se desenvolve, que se escolhe, mesmo com o coração tremendo, mesmo sem entender o que está por vir. Ao longo da caminhada cristã, todos passamos por momentos em que somos pressionados a abandonar essa confiança. Momentos em que o silêncio de Deus parece uma ausência, em que as orações não respondidas parecem prova de abandono, em que o tempo parece inimigo e a dúvida bate à porta com força. Mas é justamente aí que somos convidados a dar o passo mais profundo da fé: confiar mesmo sem ver. E quando escolhemos confiar, algo dentro de nós muda. O medo já não domina com a mesma força, a ansiedade já não grita tão alto. A esperança, antes tímida, começa a florescer, porque confiar em Deus é abrir espaço para que Ele seja Deus em todas as áreas, e não apenas onde permitimos. Muitos querem as promessas, mas não o processo. Querem a vitória, mas não o caminho estreito. Querem a bênção, mas não o tempo da espera. E é nesse ponto que vemos claramente: o melhor caminho não é aquele que nos leva mais rápido aos nossos desejos. É aquele que nos transforma durante o percurso. E esse caminho é sempre o de confiar em Deus. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus nunca falhou com aqueles que confiaram nele. Ele pode ter demorado segundo o relógio humano, pode ter agido de formas inesperadas, pode ter nos levado por caminhos que pareciam contrários à lógica, mas Ele nunca deixou de cumprir uma só promessa, porque Ele é fiel. Paulo, em meio a prisões, açoites e perseguições, escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que todas as coisas são boas, mas significa que Deus é capaz de transformar até o caos em bênção quando confiamos nele. Talvez você esteja atravessando um vale agora. Talvez tenha orado por algo durante meses ou anos sem resposta. Talvez esteja enfrentando perdas, dúvidas, solidão ou confusão, e tudo dentro de você está tentando encontrar uma saída. Mas hoje Deus te convida a parar de buscar atalhos e a confiar, porque confiar nele é o melhor caminho, não o mais confortável, mas o mais certo, o caminho onde a alma encontra descanso, onde o coração encontra direção, onde o futuro, mesmo incerto para nós, está nas mãos de quem nunca erra. Lembre-se do que o Senhor diz em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa é a razão pela qual confiar em Deus é o melhor caminho, porque os caminhos dele são mais altos, mais sábios, mais seguros, mais eternos. Não se trata apenas de chegar no destino, trata-se de com quem você está caminhando. Confiar em Deus é viver com a certeza de que mesmo se tudo desmoronar, você ainda estará de pé, sustentado por uma rocha que não se abala. É ter paz em meio ao caos. É dormir em paz, mesmo quando não sabe o que virá amanhã.
É viver com propósito, mesmo sem entender o processo. Então hoje, mesmo que você não tenha todas as respostas, confie. Mesmo que o milagre ainda não tenha chegado, confie. Mesmo que o cenário diga desista, confie. Porque a confiança é o alicerce da fé, e a fé é o que nos conecta ao coração de Deus. Não se trata de fingir que está tudo bem. Se trata de crer que mesmo quando não está, Deus continua no controle. Se trata de se render, não por fraqueza, mas por sabedoria. Hoje, Deus te chama para descansar nele. Não é um convite à passividade, mas à paz. Não é um convite para parar, mas para seguir com confiança. Porque o caminho que ele prepara pode parecer estreito, mas leva à vida. E quando você olha para trás, depois de confiar, depois de passar pelo deserto, depois de enfrentar o vale, depois de atravessar a tempestade, você percebe, valeu a pena confiar. Porque ele esteve lá o tempo todo. Ele guiou, fortaleceu, sustentou. Ele não deixou faltar, ele não deixou cair. E mesmo quando parecia que ele estava em silêncio, ele estava escrevendo o seu testemunho. Por isso, não solte a mão dele agora. Não troque o melhor caminho por atalhos duvidosos. Não troque a direção de Deus por conselhos humanos. Não troque a paz da confiança pelo peso do controle. O melhor caminho é e sempre será confiar em Deus, mesmo quando for difícil, mesmo quando for longo, mesmo quando for solitário, porque quem confia nunca caminha sozinho.